Então, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no seu canal Vai Te Interessar, o seu canal de games, filmes, séries, animes, tudo que a gente gosta, né, galera? Tudo que a gente curte e gosta, e hoje eu vou falar sobre anime. Então, galera, o anime da vez que eu trago pra vocês aqui hoje trata-se de um OVA. Galera, com certeza eu sempre amei trazer OVAs aqui pro canal. Quem conhece o canal há mais tempo aí tá ligado que eu trago OVAs e animes mais raros, animes mais antigos. Esse é o forte do canal, né, galera? E eu falo sobre o anime Angel Cop de 1989, cara, um anime de sci-fi, policial, thriller, aquela coisa dos anos 80 muito bacana, e trago aqui pro canal e faço uma análise pra vocês sobre essa grande obra, né? Em OVA dividida em 6 partes. Beleza, galera? Trago pra vocês aqui e faço uma análise aqui, falo um pouco do enredo, da história e tal, após a vinheta. Vem comigo porque vai te interessar. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like, dá aquela força, comenta aqui embaixo se você já assistiu esse anime ou não, se tem curiosidade em ver, se você também curte animes antigos, deixa nos comentários aqui, respeito nos comentários, é claro. E sobre os novos inscritos, sejam bem-vindos aí os novos inscritos, né, galera? Eu tô crescendo o canal aí, graças a vocês, eu agradeço a todos vocês, e é isso aí, vamos que vamos. Então, galera, o Angel Cop de 1989 é um OVA dividido em 6 partes, como eu havia dito. E ele não foi assim produzido baseado no mangá em si. Ele foi diretamente produzido para OVAs, né? Quem não sabe o que é OVAs é Original Video Animation. São vídeos originais que não foram feitos para o cinema nem para a TV. Eles são feitos para vídeos domésticos. Tipo, você na época, tipo VHS, depois teve DVD. Eles foram feitos para assistir em home video. Ou seja, um trabalho mais assim para os fãs mesmo. Uma coisa mais assim criada para fãs, então, ou seja, uma coisa mais... Eu sou fã de OVAs justamente por isso, porque os OVAs eles não tem aquela pressão da TV, de série que tem que sair rápido, né? Então tem um capricho maior, então eu sempre trouxe OVAs aqui porque eu sou apaixonado com OVAs justamente por isso. Eles têm aquele capricho maior, seja na animação, seja nos detalhes, no character design dos anos 80 e 90 que... Galera, vocês estão ligados, né? Como é que era, né, galera? Um negócio feito à mão ali, bonito, lindo, maravilhoso. E Angel Cop não poderia ser diferente. Eu trouxe esse anime justamente por isso, porque já tem tempo que eu tô admirando, já tô querendo trazer esse anime pro canal, assim como eu trouxe vários outros animes aí. E assim, é um anime muito interessante, né? Pra quem curte, assim, aquela ação policial, aquela ação de cyberpunk com sci-fi, aquela coisa de ficção científica muito bacana. Uma trama interessante, né? O anime ele trata sobre política, ideologias políticas, terrorismo também, né? Comunismo, extremismo de esquerda contra o capitalismo, aquela coisa toda, né? Então o anime ele tem essa pegada assim, né? E da ação também, da coisa toda ali e tal, das explosões, né? Que tem muito no anime também. E a violência extrema, galera. Assim, um anime super violento, né? Se vocês assistirem, é violência demais. Tem muitas partes violentas ali no anime que chamam muita atenção e é bem interessante. Pra quem acha aí que anime é só coisa de criança, tá completamente enganado, né, galera? Tem animes pra adultos que são excepcionais. Esse anime ele foi criado por Ishiro Itano, é um diretor animador, super animador inclusive, né? Diretor, animador e produtor aí já dirigiu vários animes, né? Já dirigiu vários OVAs. Já dirigiu vários animes e OVAs aí ao longo da carreira dele, né? Inclusive vou trazer outros animes dele aqui pro canal. E curiosamente ele não foi produzido pela Madhouse. O Angel Cop não foi produzido pela Madhouse. Eu sempre falo sobre a Madhouse aqui no canal. Vocês que acompanham mais tempo tá ligado que eu sou fã desse estúdio. Madhouse, assim, é um super estúdio, né? Mas ele foi produzido pela Shueisha. Então, assim, é um anime bem... um estúdio que eu não conhecia, na verdade, né? Bem diferente, né? No momento eu não conhecia esse estúdio. Mas eu fiquei muito satisfeito com o que eu vi, com o que eu acompanhei. São 6 episódios. Os episódios são rápidos também, galera. Tipo, cada episódio tem em torno de 27 minutos, mais ou menos. 25 a 27 minutos, por aí. Então é bem rápido cada episódio do OVA. Só que de uma forma explicativa, muito boa. A
trama é interessante, né? Se você assistir assim, já de início te pega ali, você fala, poxa, que interessante, né, tal. Então, assim, e o mangá, ele tem um volume só, né? O mangá teve um mangá sim, só que o mangá ele foi feito depois, né? O anime ele foi lançado em 89, o mangá ele foi produzido depois, um ano depois, em 1990 foi lançado. E o mangá ele foi, depois que ele foi produzido, após o OVA, né? Ele foi produzido durante o OVA, após e durante, entendeu? Porque os OVAs eles foram produzidos entre 89 até 94. Então o mangá ele foi produzido ali e tal, juntamente ali, após e durante. O mangá é um volume só, realmente, e é bem interessante também o mangá, se eu não tive acesso ainda de ver, vi somente os OVAs mesmo. Porque o que é mais lembrado mesmo seriam os OVAs, não em si o anime, né? É mais assim, a questão dos OVAs mesmo. Mas assim, pelo que eu vi ali, galera, quem sabe mais tempo aí, tá ligado que eu desenho também, então a minha apreciação, a minha ótica para esse tipo de arte é, assim, eu fico muito, assim, feliz de ver, muito contente, porque, tipo assim, a precisão ali nos traços, a questão do cenário, aquela coisa pintada e tal, e se você assiste ele numa qualidade melhorada hoje em dia, né, uma qualidade bem superior, você consegue notar ali que foi pintado realmente à mão mesmo, sabe? Cada cena ali pintada à mão, cenário, como era feito antigamente, né, galera? Tudo pintado à mão, as células, né? Eu sempre trago animes aqui assim, dessa forma, porque eu gosto de analisar essa parte, eu fico olhando ali, observando, eu acho muito interessante. Então, um anime totalmente pintado ali de uma forma muito incrível, né? Muito preciso, muito bonito, né? As cenas ali, a animação, então, as cenas de ação são bem incríveis também, eu curti bastante, né? E é isso aí. Então nós vamos agora ao enredo, né, do que se trata o Angel Cop, né, o que é o Angel Cop, né, vamos ao enredo então da história. O Angel Cop ele fala sobre o Japão no final do século XX, ele até então tinha se tornado a maior economia do mundo, né, até então, e em contrapartida existia um grupo comunista chamado Maio Vermelho. Esse grupo, ele contratava, ele contactava juntamente com terroristas internacionais para poder se infiltrar no país e conseguir o poder, tomar o poder ali do país. Aquela luta do comunismo ali, dos esquerdistas extremistas, então é aquela luta, então eles tentam invadir o país, se infiltrando ali e surgindo ataques terroristas super violentos ali contra líderes políticos ali, inclusive um dos governadores, no caso ali, um dos governadores também participa dessa questão, é como se ele fosse um cavalo de Troia, ele entra ali no meio e tal, entendeu? É tipo dessa forma mais ou menos. E o que acontece? Foi criado a FES, a Força Especial de Segurança, né? Em meio a isso, em resposta a essa tentativa de tomada do poder do Japão, da economia, é criada essa FES, né? E essa força ali, uma das personagens, inclusive é o nome que é a nossa protagonista, que é o nome do anime, é a Angel, né? Seria Angel Cop, então seria a policial Angel, né? Policial Anjo. Então essa Angel, ela é a protagonista, né? Uma das principais protagonistas, na verdade ela é a protagonista principal. E tem um personagem também que é o parceiro dela, que é o Raiden. O Raiden, ele, no caso, ele é aquele personagem ali mais centrado ali e tal. Ele quer resolver os casos ali, tem muita experiência e é respeitado ali pelos outros policiais ali, né? Que percebem de qual força ele é. É uma força de elite, essa força especial é uma força de elite, né? Então a Angel, no caso, ela é novata ali, mas ela já demonstra muita experiência. Eles são bem jovens, mas já demonstram muita experiência ali, no caso, para lutar contra esses terroristas, extremistas e radicais, né, fanáticos radicais ali que lutam contra o Japão, no caso. Então estão ali para defender o Japão, né? Só que eles descobrem que existem mais uma outra força lutando contra os terroristas também, né? Que seriam os caçadores, os hunters, exatamente, né? E aí entram os três personagens assim que eu acho fantásticos, esses personagens, né? Que no caso é o Ashura. O Ashura, ele é um personagem assim, estilosaço, ele possui poderes psíquicos, de telepatia também, poderes psíquicos ali. E esse Ashura, ele é um dos hunters, um dos caçadores, né? Ele tá lutando contra, embora ele pareça ter aquela aparência de vilão e tal, ele é do bem e tá lutando contra os terroristas também. E todos aqueles que se juntam com os terroristas, e todos aqueles que
oprimem os fracos, então a ideia dele é de justiça. Então acaba que ele também luta contra os terroristas. E tem as outras duas parceiras dele, que seria a Freya, que é uma menininha. Essa menininha ela tem poderes pirocinéticos. Pirocinético seria é como se fosse telecinese com chamas, né? De chamas ali de fogo, que ela faz escudos ali e tal. E, por último, a antagonista, né? A principal antagonista, que seria a Lúcifer, uma das personagens que dá um trabalho ali pra galera, porque essa personagem, ela é poderosíssima e, tipo assim, até então, ela também, no início ali, quando você nota ali na questão ali dos três, né? Que é a Freya, o Ashura e a Hunter, os três acreditavam, assim, pelo menos o Ashura, né? Acreditava que eles estavam lutando para o bem, né? Só que a Lúcifer, ela acaba não aceitando, né, só a luta pelo bem. Ela tinha outros planos ali atrás, né, não vou dar spoiler aqui, que é uma análise sem spoiler, né? Ela tinha outros planos, e ela é poderosíssima, a Lúcifer, né? Ela também tem poderes psíquicos, ela é telecinéticos, e de telepatia também, e ela consegue aumentar o seu poder psíquico através da energia elétrica, cara. Então, ou seja, ela é muito difícil de enfrentar mesmo. Ela é uma personagem que dá muito trabalho. Ela já vai aparecendo ali entre o episódio 2 e 3, ela já começa a aparecer e você nota que muita gente não gostou da personagem. Eu vi alguns fóruns aí, muita gente não gostou da personagem. Eu achei ela excepcional, uma vilã assim, cabulosa, né, cara? Tipo, poderosíssima, difícil de enfrentar, né? Até ela se revolta até contra os próprios colegas dela, né, que seria a Freya e o Ashura. Ela se revolta contra eles, acaba achando que eles são sentimentais e que tem que ser acima do sentimentalismo. Ela é revoltada ali com a questão do país ali. Ela quer mudar o país também. Ela quer, tipo assim, ela pertence a um outro grupo, na verdade, né, esse outro grupo. E eles todos são, em respostas, eles são todos criados por pesquisas militares. Ou seja, eles foram desenvolvidos por pesquisas militares. Esses poderes que eles têm, poderes psíquicos, foram através de pesquisas militares. Então eles se tornaram aberrações. Só que aí depois o Ashura se descobre que quem fez isso com eles acaba os tornando apenas armas biológicas, vamos dizer assim, né? Pra lutar ali e tal. E não a proteger as pessoas, mas lutar e serem os mais poderosos ali, tipo, lutar contra o sistema, mas de uma forma contra o capitalismo, vamos falar assim, né? Seria contra o capitalismo, ou seja, eles foram enganados, né? Quando ele entrou ele entrou acreditando que ele ia proteger as pessoas, o Ashura. E só que aí a Freya também. Só que aí a Lúcifer não, a Lúcifer já sabia, parece, o que se tratava, aqueles poderes ali, o que eles queriam com aqueles poderes. Só que ela tinha um plano acima e eram meio que egoístas os planos dela, não vou revelar o que é, mas eram acima, né, do que, segundo ela, eram coisas pequenas. Então é mais ou menos isso aí a história. E ela luta ali depois contra a força especial também, contra a Andy, contra o Raiden. Ela luta ali contra eles ali também, ela dá um trabalho pra eles ali. Ao invés dela juntar, já que eles estão correndo atrás de terroristas, ela se juntar não, ela tinha outros planos, então ela luta ali, dá um trabalhão pra eles também, aquela questão toda ali. E é basicamente essa a história, né? O enredo da história, não vou aprofundar tanto, mas é basicamente isso o enredo da história. E eles estão lutando ali contra os terroristas e depois lutam entre si. E eu não vou falar o porquê, mas eles lutam entre si de uma forma terrível, né? E é bem cabuloso mesmo. E assim, o anime fala sobre isso, sobre essa questão de luta contra o terrorismo, contra os fanáticos extremistas esquerdistas, contra a questão de tomada do poder. Então o anime basicamente é sobre isso aí, né? E também sobre coragem, sobre enfrentar aquilo que está atrapalhando a humanidade, aquilo que faz com que os mais fracos não se sobressaiam. Então o anime tem toda essa pegada, né? E como é feito, como a história é contada, é super interessante, né? Eu sempre trago que eu falo sobre como que a história é contada, né? A forma como foi contado o Angel Cop eu curti bastante, eu achei assim muito interessante a questão da história, a questão do enredo, a questão de como os personagens se desenvolveram ali. Apesar que são só 6 episódios, mas você analisando ali, vendo, você fala, poxa, que interessante. Tem cenas muito tensas mesmo, que você fica assim, nossa, você fica apreensivo a algumas certas lutas ali, né? Tem sacrifícios também, né? Que
foram feitos, alguns sacrifícios ali para que a justiça prevaleça. Então o anime tem essa questão de sacrifícios que devem ser feitos, embora eles não queriam fazer certos sacrifícios, mas tinham que fazer justamente para que a justiça prevalecesse, para um bem maior. Então o anime também trata sobre essa questão do bem maior, né? Então, como eu disse, fiz um resumo bem rápido aqui para vocês, para não atrapalhar a experiência de vocês. E aonde assistir Angel Cop? Aqui mesmo no YouTube, galera. Eu vou deixar aqui no link na descrição para vocês aqui, dos 6 episódios, 6 ovos, legendado em português, né? Infelizmente é somente legendado. Pra quem gosta, é um prato cheio. Eu prefiro animes dublados, mas eu assisto legendados também, com certeza. Só tem aquele lance de falar, eu curto animes legendado porque o som original, né? Mas eu gosto de animes dublados, que eu falo dublagem brasileira, com toda certeza. Então vou deixar aqui o link na descrição pra vocês. E deixem nos comentários aí se vocês já assistiram esse anime, se tem curiosidade em ver, né? O que vocês acham desse anime. A minha análise que ela foi bem breve mesmo, né? Tanto para não destruir, não atrapalhar também a experiência de vocês, né? Com certeza. Mas assim, é um anime que eu gostei muito de ver. Realmente são ovas muito incríveis, então assim, vale muito a pena ver Angel Cop hoje em dia. Ele até se permanece atual. Se você assistir ele meio que permanece atual. Se você assistir, você vai notar algumas coisas ali que realmente fala, poxa, que interessante, tipo, parece que foi feito ontem, né, aquela coisa assim, né, obviamente, né. Então é isso aí, galera, essa foi minha análise, breve análise enredo do anime Angel Cop, né, pra vocês, de 1989. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, dá aquela força aqui, né? Agradeço a todos vocês aí, desejo sempre tudo de melhor e valeu!